A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 7, do versículo 21 a 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram, uma das características desse tempo agora de preparação para o Natal de Jesus e para a vinda é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é bem clara no sentido da gente saber distinguir o que é pensamento do homem, não é? E o que é pensamento de Deus. O que é a vontade do homem e o que é a vontade de Deus. Por exemplo, o próprio Jesus podia muito bem dizer que a gente, quando usar as palavras, os louvores, não é? Eles podiam ser baseados na minha vontade. Jesus podia ter dito isso. O que faz a minha vontade, mas não. Jesus disse a do meu Pai. Conforme São João Crisóstomo, ele explica que era conveniente dizer isso para acomodar-se à fraqueza daqueles, mas também por isso insinuou ocultamente aquilo. Não é outra a vontade do Filho que a do Pai. Então aqui é muito interessante a gente parar para pensar nisso. Essa intimidade, essa unidade que existe, às vezes ela está sutilmente dita e a gente nem percebe. Então, o próprio Cristo não usou a vontade dele, mas ele veio fazer a vontade do Pai. Também é para lembrar que Jesus é o segundo Adão que a gente vai comemorar agora na noite de Natal, o nascimento, porque o primeiro Adão foi desobediente a Deus, não fez a vontade de Deus. Ele se deixou iludir pela tentação, né, simbolizada naquela serpente que enganou Eva e Eva enganou Adão. Então aquele quadro do Antigo Testamento, do Gênesis, no início da criação, então mostra aí justamente a fraqueza humana, o pecado, e que eles queriam fazer a vontade deles. Aí quando Cristo vem e que nasce da nossa carne humana,
Então ele mostra que o homem também é capaz de superar a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Por isso que o Evangelho diz bem claro, né? Não basta simplesmente dizer Senhor, Senhor, porque sem fazer a vontade de Deus não entrará no reino dos céus. Só quem põe em prática. Então Jesus acaba de nos avisar o que conta mesmo para a salvação é assumir compromisso com a palavra dele e fazer a vontade do Pai Celeste. E a gente agora pode perguntar, e qual é a vontade de Deus? É exatamente aquilo que Jesus realizou com seus exemplos, com sua palavra, com suas exigências. Ele próprio dizia, né, está em São João capítulo 10, versículo 10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, essa primeira parte aqui é bem interessante. A segunda parte eu vou tirar também de um escritor antigo, né, um pseudo Crisóstomo, que diz assim, quando chega na segunda parte do Evangelho de hoje, da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia. Então ele diz assim, esse pseudo Crisóstomo: considerarei como um homem prudente aquele que ouve e faz. A explicação que ele dá, quem quiser saber o que é um homem prudente, que o Evangelho falou hoje, é aquele que ouve a palavra de Deus e cumpre aquela palavra. Esse será o homem prudente. Aquele que se assemelha é um homem, a quem, no entanto, se assemelha a Cristo. Cristo é o homem sábio que edificou sua casa. Que casa é esta? A igreja, somos nós, sobre a pedra. Aí a gente pergunta, que pedra é esta? É a firmeza da fé. A nossa fé é quem sustenta. O homem insensato é o diabo. Então aquele homem que diz e não faz, né? Então ele está se deixando levar pelo diabo, e que edificou a sua casa sobre a areia, sobre a inconstância da infidelidade, e sobre os homens carnais, que se chamam areia devido à esterilidade, porque não produzem, e como não estão unidos entre si, mas divididos por uma multidão de opiniões, são inumeráveis. A chuva é o ensinamento de Deus que rega o homem, e as nuvens são de onde sai a chuva. Os bons ventos são os espíritos das diversas virtudes, ou então os anjos. Os bons rios são os evangelistas e mestres do povo. A igreja que Cristo fundou não é corrompida pela chuva da falsa doutrina, nem impelida pelo sopro diabólico, nem comovida pelas correntes dos rios mais violentos. Não se opõe a isto o fato de que alguns da igreja caem, pois nem todos os que são ditos cristãos pertencem a Cristo, mas ele conhece os que são seus. Olha aí, então aqui está, portanto, uma pequena explicação, né, que a gente pode ter deste Evangelho de hoje, que é o final do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha são 3 capítulos, 5, 6 e 7. A gente ouviu o final do Sermão da Montanha, no capítulo 7. E esse é muito importante para a gente se preparar para o Natal de Jesus, porque às vezes a gente se deixa enganar pelas fantasias, pelos enfeites, né? Pelas aparências. E a gente tem que, como cristão, a gente tem que ser bem firme, bem fundamentado, né? Se deixar orientar pela palavra de Deus.
Vamos rezar dizendo: Senhor Deus, despertai o vosso povo e socorrei-nos com o vosso braço, para que a vossa misericórdia apresse a salvação que nossos pecados retardam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 7, do versículo 21 a 27. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.